A América do Sul, geralmente vista como um continente de integração e harmonia, também tem suas próprias tensões geopolíticas. Na costa norte, uma disputa territorial silenciosa coloca Venezuela e Guiana em lados opostos, com o Brasil no centro dessa complexa equação. Essa briga por território entre esses países vizinhos que se arrasta há décadas ganhou novos contornos nos últimos anos. A descoberta de enormes reservas de petróleo na região do Essequibo, território reivindicado por ambos os países, acendeu um sinal de alerta no tabuleiro geopolítico da região. O Brasil, fazendo fronteira com a Venezuela e a Guiana, se vê diante de um dilema diplomático: manter a neutralidade, sem comprometer sua soberania e segurança nacional, exige um ato de equilíbrio delicado, como um malabarista na corda bamba. Neste vídeo, vamos desvendar as nuances dessa disputa territorial, mergulhando em suas raízes históricas e analisando as implicações geopolíticas para o Brasil. Com uma linguagem fácil de entender, vamos juntos desvendar os meandros dessa briga silenciosa que ecoa há décadas na América do Sul. A semente da discórdia entre Venezuela e Guiana foi plantada séculos atrás, durante a época em que o Brasil era colônia de Portugal. No século XVI, as potências europeias, sedentos por terras e riquezas, dividiram a América do Sul em áreas de influência, ignorando completamente os povos nativos e suas terras ancestrais. A região do Essequibo, que primeiro estava nas mãos da Espanha, passou para o controle da Holanda no século XVII. Com o tempo, o território mudou de mãos várias vezes, como em um jogo de batata quente entre holandeses, britânicos e espanhóis, em um jogo de poder marcado por tratados e disputas por território. No século XIX, com o fim dos impérios coloniais, surgiram as nações independentes da América do Sul. A Venezuela herdou da Espanha a reivindicação sobre o Essequibo, enquanto a Guiana, ex-colônia britânica, defendia os limites estabelecidos durante o período colonial. A falta de uma definição clara das fronteiras, junto com os interesses geopolíticos conflitantes, criou o cenário perfeito para a discórdia, como um barril de pólvora prestes a explodir. A disputa territorial, que tinha ficado esquecida por décadas, seria reavivada no século XX, com a descoberta de um novo e valioso recurso: o petróleo, o ouro negro que mudaria o rumo da história. O século XX testemunhou a intensificação da disputa territorial entre Venezuela e Guiana. A descoberta de reservas de petróleo e outros recursos naturais na região do Essequibo reacendeu as tensões e colocou os dois países em rota de colisão, como dois carros em alta velocidade. Em 1966, a Guiana conquistou a independência do Reino Unido, herdando a disputa territorial com a Venezuela. No mesmo ano, um acordo entre o Reino Unido e a Venezuela reconheceu a necessidade de uma solução negociada para a questão, mas o impasse continuou, como um jogo de xadrez que nunca termina. A Venezuela reivindica a maior parte do território da Guiana a oeste do rio Essequibo, argumentando que os tratados coloniais foram impostos de forma ilegítima, como um contrato assinado sob coação. A Guiana, por sua vez, defende os limites estabelecidos em 1966, quando se tornou independente, como um marco zero em sua história. Ao longo das décadas, diversos esforços diplomáticos foram realizados para tentar resolver o conflito, mas sem sucesso. A Organização dos Estados Americanos e a ONU têm atuado como mediadores, buscando uma solução pacífica para a disputa, como árbitros em um ringue. E chegamos então ao ponto crucial: petróleo na Berlinda. O combustível que agrava a disputa. A descoberta de enormes reservas de petróleo na região do Essequibo, no início do século XXI, jogou gasolina na fogueira da disputa territorial entre Venezuela e Guiana. O ouro negro, que antes era como um fantasma adormecido, se tornou o estopim para o aumento das tensões. A ExxonMobil, gigante americana do petróleo, anunciou em 2015 a descoberta de petróleo em águas profundas na costa da Guiana, dentro da área reivindicada pela Venezuela. A notícia caiu como uma bomba no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano.
A Venezuela, atolada em uma crise econômica e política sem precedentes, viu na descoberta do petróleo uma chance de ouro para reerguer sua economia e fortalecer sua posição geopolítica. O governo venezuelano intensificou suas reivindicações territoriais, usando um discurso nacionalista para mobilizar a população. A Guiana, por outro lado, viu na descoberta do petróleo uma oportunidade de impulsionar seu desenvolvimento e reduzir a pobreza. O país, um dos mais pobres da América do Sul, começou a atrair investimentos estrangeiros e aumentou a exploração de petróleo em águas profundas. E o Brasil? Bem, o Brasil se encontra em uma situação complicada. O Brasil no olho do furacão entre a neutralidade e a defesa da soberania. A escalada da tensão entre Venezuela e Guiana coloca o Brasil em uma posição delicada. Fazendo fronteira com os dois países, o Brasil se encontra no meio de um furacão geopolítico, tendo que navegar entre a neutralidade e a defesa de seus próprios interesses, como um equilibrista em uma corda bamba. O Brasil defende uma solução pacífica e negociada para a disputa territorial. Dentro do direito internacional, o país reconhece a soberania da Guiana sobre o território delimitado em 1966, mas também reconhece o direito da Venezuela de buscar uma solução para a questão de forma pacífica. No entanto, o agravamento da crise na Venezuela, com o aumento da instabilidade política, social e econômica, ligou o sinal de alerta em Brasília. O Brasil teme que a crise venezuelana transborde suas fronteiras, causando um fluxo migratório descontrolado, aumento da criminalidade e instabilidade na região, como uma represa prestes a romper. Em 2019, o governo brasileiro enviou tropas para a fronteira com a Venezuela, em resposta à crise migratória e à crescente instabilidade no país vizinho. A medida, embora justificada pela necessidade de proteger a soberania nacional, gerou críticas de alguns setores da comunidade internacional que acusaram o Brasil de militarizar a crise.